Olá, olá, o meu nome é Patrícia e sejam bem-vindos a mais um episódio. A convidada de hoje é uma das pioneiras da fotografia especializada em animais em Portugal, é licenciada em audiovisual e multimédia e tem formação em criatividade de branding e publicidade pela World Academy. Em 2013, teve a oportunidade de ter o seu primeiro cão, o Boris. Com ele, aprendeu o que é o amor incondicional de um amigo de quatro patas, o que transformou a sua vida. Foi também por ele que se tornou ativista da causa animal, utilizando o seu estúdio e a sua marca para promover a adoção responsável e boas práticas no cuidado com animais de companhia. Assim, em 2015, concretizou o seu sonho de juntar a sua paixão pela fotografia com o grande amor pelos cães, surgindo o Le Terrier Studio. Ela é a Amanda Teixeira e este é o podcast Com Essa Máquina Também Eu. E para mim, eu consigo achar mais fácil do que fotografar criança, por exemplo. Tem biscoito que dê jeito quando um gato não quer. O bem-estar dos animais e o nosso está sempre em primeiro lugar. Posso dizer, por exemplo, que os cães que eu mais gosto são aqueles que são umas pestes. Não forço os animais a nada, eles não usam coleira nem trela aqui. Eu perdi o meu cãozinho agora este ano e o maior tesouro que eu tenho, o maior tesouro físico e material que eu tenho nesse mundo são as fotos dele. Olá, Amanda. Alô? Obrigada por estares comigo neste projeto e estamos aqui um bocadinho a conversar. Não, obrigada por teres-me convidado. Conversar comigo mesmo. Ainda bem, então. Então, o podcast aqui começa sempre com a mesma questão, que tem a ver com o nome do podcast, que é Com Essa Máquina Também Eu. Não sei se já ouviste alguma vez ou se há alguma frase que te irrita deste género, do Com Essa Máquina Também Eu, ou sei lá. Só fazes isso? Essa é boa. Só fazes isso. Só. Sim. Só. Pouquinho de trabalho. Sim. Nunca é só isso, não é? Pois. Isso é o resultado final, é o que é. E depois e o resto para chegar até lá. Por isso. E todo o tempo, todo o trabalho que está por trás. E investimento também é sempre, é algum. Indo a ti, eu queria saber como é que tu começaste tanto na fotografia, não sei se começaste primeiro noutro estilo de fotografia e depois foste para os cães, se já quando começaste já foi logo com o Boris. Conta-me assim um bocadinho como é que tu começaste aqui no mundo da fotografia. Então, quando eu era teenager, eu queria muito ser fotógrafa. E fui para António Arroio e fiz lá fotografia. Quando saí e fui para audiovisual, mudei um pouco, achei talvez gostaria de trabalhar mais em televisão, na parte da iluminação de televisão, ou produção, ou alguma coisa do tipo. Eu achava que não tinha perfil para ser fotógrafo, trabalhador independente. E já para o final do curso, muita coisa foi mudando e fiquei naquele desespero, o que eu vou fazer agora, o que eu vou fazer agora. Estudar, não aguento mais. Na altura, né? Já precisava de um tempo. E foi quando surgiu a ideia de fotografar animais. Vi colegas que faziam lá fora, como nos Estados Unidos, na Alemanha, e vi que poderia ser ali alguma oportunidade. E com o apoio da minha família, porque tem que ser mesmo com apoio para começar uma coisa tão do nada assim, como eu comecei. Sim. E criei a marca e o estúdio, que o ano que vem faz 10 anos. Está quase, já tem algum tempo. Porquê é que tu achavas que tu não tinhas perfil para Sempre trabalhar achei que era muito desorganizada. E achei também que pessoalmente não tinha voz e coragem suficiente para trabalhar por conta própria. Hoje acreditas que, afinal... Eu acho que foi um crescimento pessoal muito grande. Ter que trabalhar por conta própria e ter que fazer o que eu fiz, porque não só tem a variante de ser fotógrafa mulher, que tu deves conhecer um pouco sobre isso. Uhum. Mas também como ser brasileira também, como um componente que não é atrapalhar, mas pode haver ali alguma resistência, e há, não venho dizer que não há, porque há, já senti na pele muitas vezes.
e depois começar um projeto novo, onde as pessoas não veem a necessidade de comprar o meu serviço. Claro. Então foram muitas variantes contra, e sim, eu acredito que se eu conseguir ingressar no mercado e fazer disso meu trabalho e minha vida, eu acredito que agora eu consigo fazer quase tudo. Sim, sim, se a fotografia já é um mercado complicado, ainda por cima a área em que tu estás da fotografia é muito mais complicado alguém pagar para ter fotos dos seus animais. É complicado, Sim, sim. Os primeiros anos foram muito de educação. Eu claro. digo que educação do cliente, ou seja, despertar no público a necessidade de ter esse serviço e de fazer isso como uma prioridade para eles, né? Uhum, Porque falando em orçamento e gastar dinheiro, tudo tem a ver com prioridades. E claro. para terem o meu serviço, teria que ter na cabeça dos clientes, ou deveria ter, a necessidade e mostrar que aquilo é uma coisa de valor e aquilo tem que ser priorizado. Então, durante muitos anos foram, sei lá, 1, 2, 3 anos, foi muito na base da comunicação, mostrar que é um produto que eles querem e que eles precisam daquilo. E depois foi se espalhando muita palavra, os clientes recomendam para os amigos, para a família, e foi ficando mais democratizado a ideia de que é ok tirar fotos dos animais de estimação, inclusive é muito boa e muito aconselhável. Tu então começaste logo, assim que tu começaste com o teu projeto, o nome também indica, mas foi-se logo com animais. Sim, logo com animais. E foi mesmo por causa do teu cão, ou tu já tinhas essa paixão antes, Foi ou só mesmo por causa depois, dele. só Mesmo por depois causa de deles. teres é que Sim, sim, sim. entendeste isso? Foi mesmo por causa dele. E como é que é fotografar animais? Tu fotografas principalmente cães, mas também fotografas outros animais. Mas como é que é fotografar animais? Porque pessoas já é complicado, muitas vezes, crianças ou assim também, mas animais é muito mais complicado. Sabem que eles podem ser treinados, mas é muito mais complicado. Por isso, como é que é? Então, a maior parte dos meus clientes não são treinados. Não têm treino de obediência básica. Já vão havendo mais cães que têm treino, mas grande parte deles não tem. E para mim, além da técnica fotográfica, nós temos que entender como é que eles funcionam, como é que nós abordamos, quando é que nós nos comportamos quando estamos perto deles. E para mim, hoje em dia, eu estou habituada com qualquer tipo de cão, qualquer um. E para mim, eu consigo achar mais fácil do que fotografar criança, por exemplo. Não acredito. Mas é preciso uma gestão muito grande da nossa própria energia, na nossa própria maneira de estar. Que se nós estivermos bem, estivermos calmos e confiantes, todo mundo vai ficar assim, inclusive o cão. Então é a mesma coisa também. Eu acredito que seja uma pessoa que fotografa casamentos, não vai parecer nervoso perto da noiva, ou não deveria. Claro. Se a noiva está lá, nós temos que estar perto dela e seguros. Tipo, ok, estamos aqui contigo, está tudo bem. Se nós apresentarmos algum comportamento de nervosismo, ela vai perceber. Claro. E com os cães é a mesma coisa. E como é que tu agora sabes isso e agora percebes isso tudo e percebes os animais, os diferentes tipos de personalidade que os animais têm, mas tu no início se calhar não sabias isso. Como é que Não. foi o crescimento? Como é que tu foste percebendo essas coisas? Como é que foste aprendendo? Não sei se também há formações nesse tipo de área. Então, eu fui aprendendo mesmo por experiência. E comecei, pelo menos quando comecei o projeto, estava à procura de cães das pessoas que eu conhecia e dos amigos, que fossem os mais pestes possíveis, porque o meu cão fazia tudo, tudo. Então, aquilo não era o que eu queria, porque eu sabia que não era aquilo que eu ia encontrar na realidade. Então, eu fui à procura dos mais pestes possíveis e fui treinando com eles. E comecei a perceber que a maneira de eu estar era uma componente
talvez a componente principal para o trabalho, a maneira como eu estou. Não te consigo dar dados científicos de que se eu tiver calma e o meu batimento cardíaco tiver a X, eles ficam mais calmos. Mas eu sei por experiência que eu tenho que gerir bem para que as coisas corram bem. Eu não sei se eu respondi a tua pergunta, já esqueci qual era. Perguntei se tinha alguma... Se havia formações ou como é que tu tinhas aprendido a lidar com os diferentes tipos de personalidade também dos cães. E acabaste por responder, sim. Foi com o Sim, tempo e com... agora eu dou formação, que agora consegui Certo. acabar o meu curso de formadora, certificado agora. Vamos falar também. Sim. E já tens esse treino e tens essa técnica, mas eu acredito que existam cães que não seja suficiente. Às vezes é preciso... Como é que tu fazes para relaxar os cães, para chegares à fotografia que tu queres? Porque as tuas fotografias não é tipo um cão que está distraído e tu estás a tirar fotos. É um cão que está a fazer o que tu queres para a fotografia. Portanto, como é que tu chegas aí? Para além do que... Então, eu preciso entender a motivação dele, o que ele gosta, e entender a maneira como ele funciona. Muito rápido, isso tem que ser uma análise muito rápida do comportamento dele. E também gerir as minhas próprias expectativas, porque às vezes eu vejo um cão, sei lá, lindo, e que eu acho que tem um focinho assim, ou assado, e eu gostava de ter uma foto dele virado mais assim. Eu sei, pode não acontecer. Gerir as minhas expectativas e, consequentemente, as dos clientes. Mas normalmente eles vêm bem conscientes daquilo que tem do cão e maioritariamente saem daqui pensando que assim, foi melhor do que eu esperava. Acho que dificilmente acontece o contrário. Muitas vezes os cães surpreendem para o melhor e não para o pior. E o que eu faço é entender a motivação deles. Por exemplo, se um cão é muito guloso, eu sei que os biscoitos vão ser a motivação dele, eu sei que a comida vai ser. Então, nós num curto espaço de tempo, nós ensinamos e mostramos aquilo que nós queremos deles, porque eles estão aterrando ali, tipo, de paraquedas. Oi, Claro. cheguei, o que é para fazer? Não vi nada, nunca vi nada disso na minha vida, não conheço essa mulher. Então, nós vamos mostrando para eles o que nós pretendemos deles, não é? E depois recompensando os comportamentos que nós queremos que eles repitam. E aí eles já começam a entender, uns mais depressa e outros mais devagar, o que nós queremos deles e acabam por fazer. É mesmo quase como uma pessoa, temos que ganhar ali a confiança e a vontade da pessoa para depois conseguir o que queremos e uma pessoa mais natural. Isso mesmo. E para fotografar outro tipo de animais? Já vi que tens gatos, por exemplo, tens um pato, tens N animais. Então, os que são os mais fáceis para mim, né? Por causa porque eu tenho mais experiência. Os Pois gatos. também é o que tens mais trabalho. Sim, os cães. sim. Os cães, sim. Os gatos já é mais difícil porque eu dependo mesmo da boa vontade deles. Não há negociações, não há biscoito, não tem biscoito de jeito quando um gato não quer. Então, o que eu faço antes de receber um gato é falar mesmo com o dono, o tutor, dizer, olha, acho que o gato está apto para vir aqui. Por quê? Porque ele vai sair de casa, vai andar na transportadora. Normalmente eles só saem de casa para ir para o veterinário, que é uma experiência que eles não gostam. Então, olha, tá apto para ir? Se for para trazer o gato para ele ficar traumatizado, eu prefiro que não venha. O bem-estar dos animais e o nosso está sempre em primeiro lugar. E aí o dono, sim, não, ele está apto. Então, gerir muitas expectativas, tentar fazer as coisas com muita calma, normalmente mais calma do que com os cães. E os outros animais, não tem muito o que dizer, é rezar mesmo. Mas eu só peço uma coisa, que é, não me mordam. É a única regra. O resto, pode trazer tudo, a gente arranja uma maneira. O estúdio é um estúdio fechado, é um espaço seguro, onde eles não podem sair. Então, pode trazer tudo. Já tiveste alguma história caricata com algum animal? Tive várias histórias, mas agora é muito difícil quando me perguntam isso, porque eu não consigo dizer nenhuma. Eu já tive de tudo mesmo, tudo. Mas eu posso dizer, por exemplo, que os cães que eu mais gosto são aqueles que são umas pestes.
que às vezes fazem vida negra às pessoas da família. Esses são os que eu acho mais divertidos. Tenho uma boa aqui em casa, então, para, Sim. para Quanto fotografar. mais peste, mais incrível, eu acho. E tu também tens fotos que tens mais do que um animal na mesma foto. Como é que tu fazes também essa gestão? Porque, por exemplo, podes ter um que seja mais lambão, um que queira mais brincar. Como é que tu consegues equilibrar os dois para eles estarem ali como tu queres? Os 2, os 3, os 4, os 5. Exato. É por isso que é importante, quando forem os cães e serem mesmo da mesma família, que já estão habituados a ficar uns com os outros, e se torna mais fácil o trabalho. No entanto, tem alguns cães realmente que não chegam perto uns dos outros, mesmo morando na mesma casa. Certo. Tem receio, medo, respeito pelo outro, então chegam perto. Temos que ir gerindo muito bem, muito bem. Pode ficar uma pessoa de um lado de um e do lado do outro. Eu normalmente eu não forço os animais a nada, eles não usam coleira nem trela aqui, a não ser que sejam cães de associação e que nós precisamos fazer fotos rápidas e que eles, coitados, não sabem sentar, não sabem, e nós temos que fazer muitas fotos. Aí sim, é a única situação em que eu digo que sim, podem usar coleira e trela para segurar os cães. Tirando isso, não, eu mesmo, é uma filosofia, uma das regras do nosso estúdio é não forçar os animais a nada. E nós não forçamos, nós tentamos gerir ali da melhor maneira e rezar para o melhor. Pois tu também tens esse lado muito de ajudar associações, tu ajudas muitas, tirando a foto para ajudar ali a eles também serem adotados. Eu tento. Tem um colega que é eu acho que o nome dele é João, não quero estar a falar errado. Sei que a página dele é Be My Friend e Sim. ele faz um trabalho incrível no país inteiro. Ele vai às associações, que é diferente de nós, ele vai até as associações e tira fotos lá dos amigos que precisam ser adotados. Ele faz esse trabalho incrível no país inteiro. Eu estou aberta a receber, sim, os animais aqui. Muitas vezes faço desde 2018 o calendário do Cantinho da Milu, que é uma associação que tem mais de 700 animais, e que nós fazemos o calendário para vender e para arrecadar fundos para ajudá-los lá. E sim, nós tentamos promover e ajudar da maneira que nós conseguimos aqui desse lado, principalmente conscientizar as pessoas a importância que é o respeito pelos animais. Boa. Inclusive hoje, por acaso, até vi um story teu e achei curioso, que acho que foi hoje que tu foste à escola do teu filho. Sim, foi hoje, sim. Falar um bocadinho disso com as crianças também, para elas perceberem a importância do carinho pelos animais e da importância dos animais. E acho isso muito, muito importante, começar desde criança a ensinar esse tipo de coisas. Sim, sim. Eu gostaria muito que houvesse mais projetos do tipo. Não é porque as pessoas não têm vontade que eles aconteçam. Pelo contrário, há muitas pessoas que querem que isso aconteça, mas não há apoio. Não há apoio nem ajuda. Porque eu acredito também que é fundamental as crianças começarem a entender o que é um animal de estimação, o que são os animais, e que nós não estamos tipo, no topo de nada. Nós somos um eco. E os animais têm que ser respeitados. Inclusive fui buscar lá há pouco tempo na escola e as crianças já estavam lá no portão e vieram 2 ou 3 falar comigo e que gostaram muito da Luna e que vão falar para os pais. Então isso fica na cabeça deles, essas memórias e essas coisas importantes ficam, e gostaria sim que houvesse mais projetos assim desse tipo, com apoio, não é falta de vontade. Sim, eu acredito mesmo que falte esse tipo de apoio. E também é importante para eles perceberem que um animal também não é um brinquedo. Que às vezes eles querem um animal, mas depois que é preciso cuidar e dar atenção também. Claro. Tu há bocadinho falaste dos tutores e tu tens algumas fotos de família com os animais, mas eu reparei, e não sei se é uma ideia que eu tirei errada ou se é certo, que no teu início não havia tanto esse tipo de fotos, era mais só os animais, e agora que tem mais pessoas. Não sei se é certo, mas se eu estou certa, em que momento é que as pessoas começaram a perceber que também era engraçado eles aparecerem e terem ali aquele retrato de família? Então, eu sou a pessoa que dá muita atenção a contratos e coisas escritas, principalmente quando
tem a ver com a imagem. Desde o início que eu faço fotografias de família, quando vem uma família pode ser a família que for, uma pessoa, duas pessoas, com o animal, eu faço sempre questão de tirarem fotos com eles. Mas as pessoas autorizam a divulgação das imagens mais dos animais do que elas próprias. Ok. E a autorização aqui tem que ser escrita. Então, eu sempre fiz, mas há cada vez mais pessoas a darem autorização para eu divulgar as fotos como portfólio. Certo. Mas é um trabalho que eu sempre faço. Sempre fiz. Ok. Eu ia falar disto mais à frente, mas já que falaste, vou aproveitar que eu reparei isso no teu site. No teu site tu já tens lá tudo escrito. Eu acho que ninguém fica com dúvidas do que é que tu fazes, do preço das coisas, de como é que as coisas são entregues, quando é que são entregues, tudo. Tu achas que isso é importante, já estar lá? Poupa-te trabalho também, não tens de estar sempre a explicar, enviar um PDF ou o que seja. Porquê é que tu tens isso lá? Porque há muitos fotógrafos, e ainda há um tabu grande, de mostrar, por exemplo, os preços ou o que seja. Porquê é que tu tens isso no teu site? Eu tenho isso para ficar logo muito claro para o que as pessoas vão e como vão. Eu acho que os portugueses, e falo às vezes por mim também, já sou portuguesa também, tem uma dificuldade também em abordar para perguntar o que é que seja. Sim. E eu quero deixar tudo claro para as pessoas não terem dúvidas, para me poupar tempo também, sim. Também. E para que a pessoa já esteja esclarecida, para a pessoa ter a sensação, o cliente ter a sensação de que eu não escondo nada e que está tudo às claras, está tudo disponível para qualquer pessoa ver. Eu acredito que tenha fotógrafos que não têm essa possibilidade, porque precisam de informações para dar um orçamento mais acertado, como eu faço, por exemplo, com as empresas. Quando vem empresas, eu preciso de mais informações do que quantidade de fotos para dar um orçamento acertado. Para as famílias, não. Eu tenho lá tudo disponível. E também, não sei, eu tento antecipar os problemas ou as questões e ter logo a resposta. Lá está, para poupar tempo e para passar mesmo a imagem. Comigo é tudo claro, não tem duas respostas, eu não mando um preço para um, depois um preço para o outro. É aquilo e qualquer pessoa pode consultar a hora que quiser. Certo. No teu site eu reparei, no site e nas fotos, que tu tens muita cor. Os fundos são sempre super coloridos, cores super vivas. O site também é super vivo. Porquê? É gosto pessoal? Reparaste que é o que funciona melhor? É gosto pessoal, porque eu adoro cores. Também, o que eu tinha visto muito até então eram coisas muito melodramáticas. Certo. Assim, uma imagem mais com iluminação mais lateral, com mais sombras, com preto e branco, com claro escuro e preto, blá blá blá. Para mim, os animais são um sinônimo de felicidade. E para mim as cores também são. Então acabei por juntar uma coisa com a outra, passar uma imagem feliz. Claro que às vezes faço preto e branco e faço outro tipo de iluminação. Mas eu acho que tudo se juntou para chegar a essa imagem final. E sim, e é o que eu mais gosto de fazer, sem dúvida, muitas cores. Falaste das marcas agora. Como é que tu já trabalhaste para marcas enormes? Tens trabalhos para o Continente, para o IKEA, marcas super grandes, cá em Portugal. Como é que tu começaste a trabalhar para marcas? Como é que passaste de alguém te dizer, olha, quero uma foto do meu cãozinho, para uma marca te contratar? Elas na verdade chegaram até a mim. Então até posso perceber que estamos a fazer um bom trabalho em termos de comunicação. Eu acredito que ainda tenho que melhorar, sim. Mas por ter tudo claro e tudo estruturado, bem estruturado e meios de comunicação, elas conseguiram chegar até a mim, o que foi ótimo, é super gratificante. Todos os trabalhos são gratificantes, inclusive no sábado tive numa festa, tive num concerto e vi lá um cliente meu que me abraçou e disse que o cão tinha falecido há 1 ano e que as fotos que eu tinha tirado era a melhor coisa que ele tinha na vida.
Isso é indescritivelmente gratificante. Trabalhar com empresas também é, porque é um reconhecimento do trabalho. E eu acredito que fazendo um trabalho com técnica, com paixão e com persistência, eu acho que as coisas acabam por acontecer. E eu vi uma coisa também no teu site que eu achei curiosa. Se calhar é óbvio que existe, mas eu nunca tinha pensado nisso, que é o agenciamento de animais. Tens essa parte no teu site, agenciamento de animais, para trabalharem com marcas, por exemplo. Como é que surgiu isso? Então, isso é tipo um side hustle que apareceu ao longo do caminho, em que eu, como já tenho muitos contatos, conheço muitas pessoas, muitos cães, o meu cãozinho foi chamado para fazer uma publicidade por uma produtora e correu tudo muito bem. Depois ela me ligou de novo, eu sabia se conhecia um cão assim, depois outra vez, e depois passou meu contato para outro, e para outro, e para outro, e para outro. E foi uma coisa que aconteceu. Eu já havia pessoas fazendo isso, já havia pelo menos uma empresa que fazia isso, mas era uma só. E eu comecei a fazer, e fui fazendo. Só esse ano é que comecei comecei em 2018. Só esse ano é que comecei a fazer mesmo as coisas mais estruturadas, fazer vídeos de casting, fazer uma coisa mais organizada, que eu já tenho uma base de dados gigante. Então é mais fácil para mim. E também já trabalhei em produção muito brevemente. Então já estou dentro assim do meio. E acabei por juntar as duas coisas e ando a fazer esse trabalho de vez em quando aparece. Não é o que eu mais adoro fazer, porque não é um trabalho nada fácil, né? A gente pôr a mão no fogo por um cão não é nosso. Exato. E estamos a falar de produções, eu não quero dizer de milhões, mas de muitos milhares mesmo. Então é isso, acabo por fazer quando aparece e eu gosto. Também me ajuda a crescer muito pessoalmente e profissionalmente. E como é que isso funciona? Como é que é o processo? Como é que o processo funciona? E o Toda que a produtora... Desculpa. Diz, podes continuar. Então, a produtora me liga e diz: olha, precisamos de um cão que faça isso, com essas características, para esses dias, para esse filme. E aí eu vou na minha base de dados, vejo quem é que eu tenho que pode fazer esse trabalho, começo a ligar, dizer: olha, é assim, é assado, vocês querem, não querem, vamos fazer casting, depois faço a seleção, sei lá, imagina se é um cão só que eles precisam, envio 3 ou 4, a produção aprova um, depois, se for necessário também, eu não sou treinadora oficialmente. Certificada, eu acho que nem sequer existe. Posso estar falando a maior besteira do mundo, mas eu acho que não existe seja, a lei não está muito bem informada nesse sentido. Mas eu tenho muitos anos de experiência, então, ok, eu preciso desse cão que faça essa ação. Trago normalmente o cão para o estúdio, vejo como é que ele está, o que ele faz, o que ele não faz, mostro o tutor como é que se pode melhorar, como é que se pode treinar, daí ajudo. E depois no dia das filmagens, ou fotografia, normalmente são filmagens, eu estou lá também para dar apoio entre a produção e o cão. Portanto, sou a ponte deles os dois e fico muito orgulhosa depois de vê-lo na televisão. E o que é que um cão tem que ter para além de ser obediente e de responder aos comandos que são pedidos? Quais são assim, as principais características que um cão tem que ter para poder participar? Eu acho que mais do que obedecer comandos, ele precisa ser muito corajoso. Não pode ser um cão com medo, um cão tímido e com receio. Esse, para mim, é o principal. Sou um cão extrovertido, que lida com barulho, que lida bem com confusão, porque a gente está falando aqui, sei lá, de equipe de 40 pessoas ou 50 pessoas no set. Então tem que ser um cão que não tenha problemas de sensibilidade em barulho e em confusão. Isso para mim é o principal. Não pode chegar lá e mudar o comportamento por ver muitas pessoas. Sim. E eu faço alguns testes quando vão lá no estúdio, bato algumas coisas de maneira inesperada para ver como é que ele reage. Certo. E observando o cão é muito diferente do que eu estou me contar, porque às vezes eles me contam coisas que depois não está dentro do meu padrão. Tipo, o meu cão é super obediente. Claro. O meu super não é o super do dele.
Então, Claro. principalmente trabalhos de grandes dimensões, eu gosto de ver o animal primeiro e fazer eu a minha avaliação. Claro, o teu nome está em jogo, tens que ter esse cuidado. Isso mesmo. E agora aqui, já falaste um bocadinho da formação que tu dás, eu vi algumas masterclasses que tu já fizeste. Como é que isso começou? Porquê? Tens vontade de ensinar? Tens vontade de criar mais coisas? Os masterclass e esses eventos foram surgindo como convite, o que é incrível, porque eu acredito que a comunidade de fotógrafos não levava o trabalho a sério, tão a sério quanto eu, e alguns já me tinham dito isso. E ter essas marcas e pedidos para falar sobre o assunto são muito gratificantes, é muito bom, e eu estou sempre disponível para falar o que quer que seja sobre fotografia e sobre a fotografia de animais. Eu esse ano, por exemplo, também fui para São Paulo, com a Sony me levou para uma conferência, foi incrível, foi maravilhoso, e conscientizar e mostrar para as pessoas, tipo, olha, tem muito mais do que o convencional, né? A gente pode fazer o que quiser, desde que tenha um plano, seja bem feito, que a gente lute por isso, e eu acredito ser a prova disso, mas sim, eu adoro falar sobre isso, só me chamar que eu estou lá. E está a aumentar o interesse por esta área na fotografia? Sentes isso? Eu acredito que sim. Também acredito que no Brasil está crescendo muito, que é uma coisa que há quase 10 anos atrás eu não via, que para mim era surreal, porque o Brasil é um grande mercado de consumidor de produtos e serviços para animais domésticos, e agora está crescendo muito, o que foi incrível eu ter ido lá também por causa disso, vi muito interesse por parte das pessoas, e eu acredito que sim. As pessoas têm que entender que elas podem fazer o que elas quiserem. Claro. Eu vejo oportunidade em tudo. Ou eu tento ver oportunidade em tudo. E mostrar para elas, pelo menos, que não seja vou fotografar em cães no final, mas que seja pelo menos, olha, eu tive isso e eu tive essa ideia e com isso eu juntei, deu isso e deu certo. Tu podes fazer a mesma coisa. Certo. Agora, para terminar, a última pergunta de sempre, que aqui se calhar não vai tanto por esse caminho, porque é o que é que diferencia. Aqui não há assim tanto em Portugal para haver uma escolha, quase. Há poucos fotógrafos desta área. Mas o que é que achas que diferencia e que faz as pessoas quererem as fotografias, quererem registrar os seus animais e ficar tal como aquele senhor com o registro eterno do seu cão? O que é que achas que fazes e qual é que achas que é a tua missão nessa parte? Eu acho que é se entregar mesmo de coração, até porque eu acredito que essa profissão não daria de outra maneira. Se você estiver fingindo que gosta ou fingindo, vai se perceber, vai se ver, principalmente com os animais, porque eles são muito sensíveis. E eu posso dizer, o que eu acho que me diferencia é mesmo que eu entrego o meu coração para isto e acredito mesmo que o meu trabalho é importante. Não foi sempre assim. Eu achava que o meu trabalho era supérfluo, que não era ok, tipo, ninguém vai gastar dinheiro nisso. Então, essa caminhada toda me mostrou que sim, o meu trabalho é importante, sim, eu tenho importância, eu trago uma coisa muito boa para cada família que passa por aqui, e eu vejo por isso, eu perdi o meu cãozinho agora este ano, e o maior tesouro que eu tenho, o maior tesouro físico e material que eu tenho nesse mundo são as fotos dele. Então, eu já sabia da importância, agora ainda se confirmou mais, e é isso que eu quero passar para as famílias que, infelizmente, eles não estão tanto tempo conosco, e que isso pode ser um tesouro para a vida inteira, para a nossa vida inteira. Certo. Obrigada pela partilha. Obrigada. E obrigada por teres tirado um bocadinho para estarmos aqui a conversar. E obrigada mais uma vez. As redes sociais do podcast estão na descrição, tal como as redes sociais, o site da Amanda, se quiserem ver o trabalho dela, contratá-la para algum serviço. E pronto. Tchau. E até o próximo episódio.